Olá, boa tarde a todos. Então, bem-vindos a esta conferência CAU do ano de 2021-2022. Hoje temos connosco o Rui Jorge Semedo, que é investigador do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e também investigador dos Estudos Africanos. Tem uma vasta experiência no âmbito da investigação, mas também de projetos de desenvolvimento, particularmente junto de uma ONG guineense que se chama Tiniguén, esta terra é nossa. Mas o Rui Jorge Semedo, e o foco da investigação dele é a ciência política, e ele vem-nos falar sobre o livro que ele publicou recentemente, no final do ano passado, que se chama PAIGC, a face do monopartidarismo na Guiné-Bissau de 1974 a 1990. O Rui Jorge e vocês vão poder ouvir, faz uma reflexão sobre este período, portanto, pós-independência, 64 da Guiné-Bissau até 1990, quando o PAIGC era o único partido que governava a Guiné-Bissau, e faz uma reflexão sobre esse período, mas nada mais do que passar a palavra se calhar ao Rui Jorge Semedo, e ele é a pessoa certa para falar e para apresentar então os temas que ele trabalhou no livro. E depois temos a conferência de mais ou menos 30 a 40 minutos e depois o Rui Jorge Semedo estará disponível para as vossas perguntas e para o diálogo. Está lento. Não há problema. Não há problema. Ok. Está a aparecer, não? Está. Agora é só maximizar. Ok. É o que eu estou a fazer. Ok, já está. Tá bom. Bom, muito boa tarde a todos e a todas, e obrigado, Rui, pela oportunidade de partilhar um pouco sobre o meu recente trabalho, entre aspas, não é assim bem recente, porque este trabalho resulta da minha investigação de mestrado no Brasil, entre 2008 e 2009, ou seja, concluí, fiz a defesa em 2009. Portanto, só agora, no ano passado, é que decidi transformar a dissertação numa publicação, que era para poder ter um maior alcance, sobretudo aqui na Guiné-Bissau, onde o acesso às redes sociais ou à internet é ainda escasso. Portanto, optei por escolher o PAIGC como meu objeto de estudo por um motivo muito simples, porque houve vários estudos sobre o Amílcar Cabral, vários estudos sobre a luta pelo poder aqui na Guiné-Bissau, onde implícita ou explicitamente o PAIGC acaba entrando também no debate, na reflexão, mas não houve até aquela data nenhum estudo específico, pelo menos que eu saiba, sobre o PAIGC. Portanto, decidi estudar o PAIGC no período do Partido Único. Foi oficialmente de 74, o período em que Portugal reconhecia oficialmente a independência da Guiné-Bissau, a 1990. 90 também foi o período do regime do Partido Único, porque na altura o PAIGC era o único partido que detinha o poder e proibia qualquer possibilidade de existência de outras formações políticas. A questão que levantamos no estudo era procurar saber por que o PAIGC, sendo a única força nessa altura, tinha enormes dificuldades para implementar o seu projeto de governo. Então, portanto, o trabalho foi estruturado dessa maneira. São 3 capítulos, tirando a parte introdutória e as considerações finais. Logo, no primeiro capítulo, procuramos abordar a origem e precedentes históricos, políticos do PAIGC, depois tecendo algumas considerações teóricas, sobretudo do Panebianco, do Verger, do Sartori, mas porque os trabalhos desses teóricos versaram sobre
o aspecto organizacional e institucional. Então, fomos procurar o respaldo nas teorias elaboradas por esses teóricos para poder sustentar o nosso argumento no estudo. No segundo capítulo, trabalhamos, que é o capítulo exatamente que vai procurar abordar os desdobramentos, né, político-histórico pelo qual o Piaget passou. Depois, já no terceiro capítulo, procuramos observar a estrutura interna e o programa do Piaget durante esse período do Partido Único. Entretanto, ao analisar o Piaget, a sua origem, falamos do seu surgimento, né, em 56, sendo que até então é verdade que existia várias outras forças políticas que lutavam para poder ter algum reconhecimento, também ter a capacidade de poder mobilizar os guineenses para a causa da independência, mas é exatamente com o Piaget que se iniciou um processo mais sólido. Mas, para falar do Piaget, era impossível dissociar a origem do Piaget com aquilo que o Amílcar Cabral, sendo o protagonista principal, representou no processo político da formação do Piaget. Então, no trabalho, trouxemos, por exemplo, a passagem do Amílcar por Portugal, onde passou pela Casa Estudante do Império, pelo Centro de Estudos Africano e, muito particularmente, né, pelo Estudo Superior da Agronomia. O contato que ele teve com os colegas de África lusófona, né, Agostinho Neto e outros, tentamos trazer esse debate depois para mostrar como é que ele depois, a partir de Portugal, conseguiu chegar a Guiné-Bissau e começou a trabalhar na Granja de Porcebé, nos primeiros momentos, desenvolvendo o primeiro estudo agrário no país, e a partir disso também, essa oportunidade lhe permitiu conhecer um pouco a realidade histórica, cultural e política da Guiné-Bissau nesse período. E depois daí, já em 56, fundou o Piaget com, segundo os documentos oficiais do Piaget, com mais 5 camaradas, que alguns historiadores ainda questionam, o caso, por exemplo, de Julião Soares Souza e outros, né, questionaram a composição, né, desses elementos iniciais, né, que geralmente aparecem nos documentos oficiais do PLC como fundadores do partido. Para ele, os fundadores são mais do que esse número. Portanto, no trabalho procuramos responder às seguintes questões. A influência que a colonização teve na formação do Piaget, porque quer queiramos ou não, o Piaget surgiu porque o país estava a viver num momento particular, que era da colonização, e a colonização teve o seu impacto negativo, mas também contribuiu para que o PSC pudesse, né, não só mobilizar, mas incutir nas pessoas nessa altura a necessidade de consciência nacional, uma necessidade de apropriação identitária. Não só a nível da Guiné-Bissau, mas entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, tendo em conta que existia uma interação muito forte entre Guiné e Cabo Verde, que eram ainda nessa altura colônias. Depois, a segunda questão, por que o PIAGET se enfrentou, né? E eu acho que isso é o cerne, na verdade, da investigação, dificuldades, e se viu obrigado a perder a sua identidade binacional, considerada como uma das bases do seu princípio ideológico. A terceira questão, procuramos responder, terceira questão, por que é que o partido, né, o PSC, depois do período pós-golpe de Estado de 80, não conseguiu evitar os outros sucessivos conflitos,
já que desde o período da luta até antes do golpe de Estado de 80, se pensava que o grande problema no partido ou no seio do partido era a questão da unidade Guiné-Cabo Verde. Então, muitos pensavam que com o golpe de Estado de 1980, 14 de novembro de 80, a situação de conflito que até então o partido enfrentava ia ser superada. Mas, no entanto, hoje, o golpe de Estado, o partido continuava a enfrentar situações de conflitos. Uma outra questão que foi levantada é a questão da fragmentação, da divisão sociocultural ou étnico-cultural, se fazia parte dentro, não é, das dinâmicas internas do partido. Então, como acabei de apresentar, até o livro apresentou. O livro tem três capítulos importantes: a origem de precedentes históricos e políticos do PAGC, o segundo capítulo, surgimento do Estado da Guiné-Bissau e seus desdobramentos, depois o terceiro capítulo, a estrutura organizacional e programa do PAGC. Então, alguns elementos que o livro trouxe e que suscitou muito debate é a questão de ajustes de conta, que, de uma forma geral, foi manifesto praticamente em todos os movimentos de libertação, sobretudo aqueles que conseguiram alcançar a independência por via armada, caso, por exemplo, do PAGC na Guiné-Bissau, do Frelimo em Moçambique, da MPLA em Angola. Então, o ajuste de conta foi uma manifestação presente ainda desde o período da luta, em que os camaradas do PAGC sucessivamente procuravam, através de métodos de repressão da violência, contornar situações que na altura achavam que eram indesejáveis. Por exemplo, mal começou a luta de libertação nacional em 1963, em 1964 o partido decidiu realizar a sua importante reunião, que depois foi transformada no seu primeiro congresso, o Congresso de Caçacá, onde algumas pessoas tiveram que ser castigadas por causa dos seus comportamentos na ótica do partido, colocavam em causa, punham em risco a luta que o partido levava nesse momento. A situação de Caçacá, porque algumas pessoas depois foram assassinadas, outras presas, depois outras depois foram recuperadas, então começou a perseguir o partido em várias ocasiões. Mas o ponto mais grave da sessão de ajustes de conta que o livro torce aconteceu com o assassinato do Amílcar Cabral em 1973, 20 de janeiro de 73, onde muitas pessoas acabaram por ser assassinadas sem elementos, não é, sólidos de se estão ou não estão envolvidos no complô que acabou por assassinar o Amílcar Cabral. Então, de acordo com uma entrevista dada para o efeito deste estudo, o então deputado do PAGC, Hélder Vaz, que também foi vítima, na verdade, da situação de ajustes de conta, já dizia que o grande problema da continuidade dos conflitos no seio do PAGC no pós-independência é que houve uma coincidência entre a geração que liderou o processo da luta armada e depois, essa mesma geração é que depois liderou o processo pós-independência. Então, trouxeram os conflitos, as situações que existiam durante o período da luta para o período pós-independência. No entanto, uma outra situação apresentada no trabalho foi a unidade
Guiné e Cabo Verde, que foi um dos elementos problemáticos, né, desse processo, porque, por um lado, contribuiu para reforçar a luta, mas, por outro lado, também serviu como um elemento disseminador do conflito dentro do PAGC. No primeiro caso, houve, como é que se diz, o aproveitamento de dois componentes. A parte guinense contribuiu essencialmente, né, com a força guerrilheira, e, por outro lado, sendo a maioria, por outro lado, o Cabo Verde contribuiu com a elite pensante, porque uma das situações que depois veio a culminar com o golpe de Estado é que algumas pessoas dentro da própria direção do partido, que se consideravam, entre aspas, guineenses, caso do próprio Amílcar Cabral, caso do seu meio-irmão Luís Cabral, não eram reconhecidos no seio do partido como guineenses. E num trabalho muito recente, salvo erro, em 2012, de um dos combatentes do PAGC, Flint Barros, ele mencionou logo na abertura do livro que o nacionalismo guineense saiu confundido, porque ninguém lutou para substituir o colonialismo cabo-verdiano, o colonialismo português para o colonialismo cabo-verdiano. Então, isso mostra muito claramente essa situação dicotômica. Por um lado, era necessária a unidade, por outro lado, a unidade era vista como um fator, né, desequilibrador, como um fator que contribuía para continuar a sobreposição de uma sociedade, nesse caso, né, cabo-verdiana, sobre a guineense. Portanto, essa situação de rejeição do processo da unidade culminou com o golpe de Estado em novembro de 1980, que acabou por afastar o primeiro presidente eleito no segundo congresso do PAGC, em Medina de Boia. Portanto, ainda voltando, o trabalho também trouxe alguns elementos do Congresso de Caçacá, conseguiu trazer algumas medidas, duas medidas importantes para a estruturação da luta e, ao mesmo tempo, do partido, porque foi a partir do Congresso de Caçacá, em 1964, que o partido, entre as medidas tomadas, contribuiu para reorganizar a sua estrutura de base à direção. Também foi a partir desse evento que se criou as Forças Armadas Revolucionárias do Povo, né, as FARC. Então, uma das questões não, né, um dos elementos também que o trabalho conseguiu apresentar é que a unidade era desigual, a unidade entre a Guiné e Cabo Verde era desigual e contribuiu para o golpe. Segundo alguns entrevistados, por exemplo, na Guiné, nessa altura, existiam muitos cidadãos cabo-verdianos que ocupavam cargos de liderança, quer no partido, mas também a nível do governo, a nível do governo, sim senhor. Contrariamente, esta situação não era verificada em Cabo Verde, local onde não tinha nenhum guineense numa posição a nível do Estado cabo-verdiano. Um outro elemento apresentado é a questão também da desigualdade, né, da diferença constitucional. Segundo os documentos consultados, na Guiné-Bissau existia o regime de pena de morte, na nossa Constituição da República, enquanto que na Constituição cabo-verdiana não existia. Um outro elemento também que contribuiu, né, que os revoltosos, né, os atores do golpe mencionaram, é que, como é que se diz, é que pode ser presidente da Guiné-Bissau, qualquer cidadão poderia ser cabo-verdiano ou guineense, enquanto que na Constituição cabo-verdiana poderia ser apenas o cidadão cabo-verdiano.
Então, e um outro elemento que fez talvez transbordar a água do coco foi a aprovação da Constituição da República em novembro deste mesmo ano, de 1980, e que, segundo alguns entrevistados, acabou por precipitar a ruptura a ruptura do projeto, né, de unidade entre os dois Estados. Portanto, com o golpe de Estado de 80, houve uma transição, uma nova fase dos conflitos, desta vez já sem os protagonistas cabo-verdianos, porque depois do golpe houve uma troca, também está no trabalho, uma troca de correspondência entre os então presidentes dos dois países, Nino Vieira e o Aristides Pereira, sobre a situação. O Aristides Pereira até queria reverter a situação, tentando procurar a possibilidade de diálogo e evitar que o golpe se consuma, mas os atores do golpe que estavam em torno de um conselho, denominado Conselho da Revolução, rejeitavam qualquer possibilidade de diálogo com o secretário-geral do partido e então o presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira. Então, e assim deu por terminar a primeira fase, né, logo no período pós-independência. Depois dessa fase, culminou com o fim da unidade de Guiné-Cabo Verde, passaram a liderar o processo político nacional. E 4 anos depois do golpe de Estado, surgiu a primeira ruptura na estrutura do Conselho da Revolução. O então primeiro-ministro Vítor Sousa de Maria acabou por ser acusado, nessa altura, de estar a preparar um golpe de Estado. Então, de acordo com alguns elementos, inclusive usamos bastante o trabalho Ordem Parlamentar de Keba Sambo, foi um dos agentes de segurança que acompanhou todo o processo, inclusive auscultou o Vítor Sousa de Maria sobre o caso. No seu livro, ele nega categoricamente a existência do golpe de Estado. Na sua interpretação, aquilo foi uma situação de luta pelo poder, em que algumas pessoas próximas ao presidente, na altura, Nino, queriam afastar a figura do primeiro-ministro para poder reforçar o poder do presidente da República. Então, foi o que aconteceu com o afastamento do Vítor Sousa de Maria nessa altura. Acabou-se também com a figura do primeiro-ministro e Nino Vieira passou a ser presidente da República e chefe do Executivo, ou seja, oficialmente podemos dizer que a Guiné-Bissau passou a assumir um modelo presidencialista até a abertura política em 1991, altura em que novamente foi nomeado o novo primeiro-ministro na pessoa do engenheiro Carlos Correia. Então, portanto, 2 anos depois, o país voltou a ter uma segunda ruptura, desta vez mais impactante, porque algumas pessoas foram acusadas de estarem, a maioria deles da etnia Balanta, de estarem a preparar uma ação étnica de subversão do poder. Então, esse caso foi o caso que depois contribuiu para mudar todo o cenário de relação política dentro do PAIGC, porque 12 pessoas foram condenadas à pena de morte pelo Conselho de Estado, que tinha esse poder na altura, e depois 6 com pedidos, 6 foram absolvidas. Então, entre essas pessoas estavam o Procurador-Geral da República, o Brigado Pan, o chefe, foi primeiro-ministro, depois nessa altura foi ministro da Justiça e do Poder Local, Paulo Correia, e mais os outros militares. E essa situação gerou
algumas manifestações, inclusive, pela primeira vez na história da Guiné-Bissau, independente, surgiu em Portugal um grupo de guineenses que acabaram por criar a primeira oposição política no exterior ao regime do PSC na altura, que é a resistência da Guiné-Bissau, o movimento Ba-Fatah, que muito largamente também contribuiu para influenciar a mudança do regime na Guiné-Bissau. É verdade que a mudança do regime aconteceu dentro de um panorama macro neoliberal, sobretudo através das posições do Banco Mundial, FMI, que condicionaram a ajuda externa aos países cujos orçamentos do Estado dependem de ajuda externa, a transitarem, não é, do regime partido único para a abertura política, onde poderão existir a possibilidade de outros cidadãos, né, formarem as suas forças políticas, poderem competir no mercado eleitoral para o voto dos cidadãos. Portanto, depois desse aspecto que acabei de mencionar agora, sobre a questão de luta interna do PSC, que acabou nessa situação desastrosa, que depois, e ainda até hoje está a ter as suas consequências dentro do xadrez político nacional. Vamos passar pela estrutura interna do PSC nessa altura, que era composta por esses órgãos, o Comitê Central, o Biro Político. O Comitê Central era, mas ainda também continua o nome, o órgão máximo do partido entre os congressos, Biro Político, e as Forças Armadas era o braço armado do partido. Então, uma pessoa, um militar, fazia parte dessas duas estruturas políticas, o Comitê Central e o Biro Político, mas além dessas três estruturas fortes, o partido tinha também organizações de base, que fazia toda a dinâmica, fazia ponte com a massa, a UDEMU, que é a organização, né, União Democrática das Mulheres, depois a UNTG, União Nacional dos Trabalhadores da Guiné, nessa altura também era a organização de massa do partido, praticamente todos os funcionários, né, se inscreviam a partir dessa estrutura da classe trabalhadora, e a partir dessa estrutura também as pessoas faziam as suas trajetórias até chegar aos órgãos superiores, né, do partido. Depois tem a outra estrutura, que é a JAC, a Juventude Africana Amiga Cabral, que tinha um trabalho de dinamização, sobretudo no seio da juventude, nas escolas, nos bairros, nas tabancas e nos outros lugares, um trabalho de mobilização. Mas ainda numa escala mais baixa, existia, isso é mais para adolescentes e jovens também, a Organização dos Pioneiros Abel de Assis, que trabalhava sobretudo nas escolas primárias e secundárias. Portanto, muito rapidamente, em termos de considerações daquilo que o trabalho conseguiu observar ao longo desse processo de 74 a 80, é que durante todo esse período verificou-se enormes contradições no processo, quer da formação do PSC, onde enfrentou várias situações e que resultaram em assassinatos, em expulsões, em castigos, em repressões, e que depois da fase pós-independência, essa prática continuou no seio do partido e acabou por provocar a primeira ruptura dentro daquilo que se considerava como elemento fundamental, que era a unidade de Guiné-Bissau e Guiné-Cabo Verde. Portanto, o estudo conseguiu
projetar alguns elementos que acabam por clarificar que o cenário hoje que ainda se vive na Guiné-Bissau, de violência, de dificuldade no seio do próprio partido, né, que às vezes se manifesta através das intrigas, que são coisas que também foram, né, elementos transversais durante todo esse processo, intrigas, traições, violências, continuaram ainda hoje, não só no seio do PAGC, porque hoje já estamos a falar num contexto multipartidário, mas são práticas também apropriadas por outras forças políticas e particularmente pelos atores políticos guineenses que continuaram a disseminar esse legado, de violência, de traição. E também, se formos a analisar, tem também alguma coisa de explicação em relação àquilo que foi o passado herdado do país, o passado colonial, depois sair do passado colonial por um passado também repressor, que era o Partido Único, ou seja, o país apenas, e o trabalho até trouxe esse elemento, o país transitou de um regime opressor por um outro regime igualmente opressor, que era o Partido Único. Então, na altura em que chegamos ao momento de fazer a transição democrática, para poder permitir maiores passos de liberdade aos cidadãos, os atores políticos, quer dentro do PSC como nas outras formações políticas, tiveram enormes dificuldades de desatar desse enlace herdado desses dois processos repressores. Um outro elemento que o trabalho trouxe, e que foi a questão que levantamos no começo, que era essa situação étnico, fazia parte, né, dos conflitos gerados no PAGC. Alguns dos nossos entrevistados, inclusive pessoas na oposição, disseram que o PAGC, pelo menos naquela altura, em 2008, no momento em que estávamos a fazer a investigação, é o partido que menos tem esse componente, né, de disputa étnica ou de procurar tirar um proveito étnico para poder ter algum resultado do ponto de vista político. Então, o que conseguimos identificar mais é o seu passado colonial, a situação da repressão, a situação da intriga, da traição, que perseguiu o partido desde o momento da luta até conseguir ascender ao poder, e depois, transitando para o período democrático, o partido continuou a enfrentar a situação de luta pelo poder numa escala muito forte, com requintes, né, da violência e outros comportamentos extras legais, né, que também estão a contribuir para a fragilização agora, né, do nosso sistema político. Ok, basicamente, em linhas gerais, são esses elementos que o livro trouxe e deixa pistas, né, para trabalhos futuros que possam ainda explorar mais profundamente alguns elementos apresentados durante esse breve percurso de 74 a 90. Obrigado. Muito obrigado, Rui Jorge, por esta apresentação e por nos contextualizar sobre este período e sobre sobre o PAIGC neste período de 74 a 90, lançando também pistas para a atualidade. E agora, Maciel, não sei se ainda continuam aí, eu tirei o vosso som, tem que ativar.
Ok, então o que eu sugeria, e agora até estou a virar o monitor para, digamos assim, para a sala, primeiro tranquilizar-vos em que esta conferência não foi projetada no vácuo, não é? Estão até mais pessoas agora na sala que inicialmente estavam. E se o lugar para, digamos assim, tornar mais direta a comunicação, eu sugeria que quem tivesse que fazer perguntas se sentasse, por exemplo, aqui nesta cadeira da frente, caso, digamos assim, eu não consiga direcionar isto direto para ali, ou o som não chega lá. Nós temos aqui um microfone, que é aquele microfone fantasma da faculdade, que eu não acredito muito para projetar o som, mas posso ajudar a quem quiser fazer alguma pergunta. Pronto, então a partir de agora inauguramos o período de debate. Eu vou tentar direcionar isto o melhor possível a quem quiser começar a fazer perguntas. Sim, eu vou tirar vocês titularem o corredor da... Dá para fazer isso. Se eu à vontade. Sim. A minha pergunta é justamente sobre, na verdade, um ano antes de 1973, com o assassinato de Amílcar Cabral. Se o assassinato dele teve alguma influência na instabilidade do PAIGC. Posso responder já ou aguardar por outras questões? Marcial. É melhor direto. Direto? Ok. Não, depois perdemos. Sim, eu acho que o partido não assumiu a existência de crise interna com o assassinato do Amílcar Cabral, mas tacitamente alguns elementos apontavam para o acirramento de conflito entre a ala guineense e a ala cabo-verdiana. Tanto que, quando do segundo congresso em Caçacá, que era destinado, entre outros, para substituição da figura do secretário-geral, que era ocupado por Amílcar Cabral, então existia a ala guineense, né? A ala guineense nessa altura apoiava o Nino Vieira para concorrer a essa liderança. Do outro lado tinha o Aristides Pereira, que era, entre aspas, o candidato natural, porque era o vice-secretário-geral. Portanto, no próprio livro do Aristides Pereira, ele disse que o Nino lhe disse que não vai concorrer porque sabia que ainda lhe faltava estofo para assumir esse cargo. Portanto, alguns teóricos diziam isso, né, teóricos sobre os movimentos de libertação, de que um dos grandes problemas que os movimentos enfrentaram era de ter negado a existência do conflito interno. Então, o PAIGC nunca aceitou, antes da morte de Cabral, durante a morte de Cabral, depois da morte de Cabral, refiro-me ao período entre o Partido Único, nunca aceitou a existência de disputa interna, sempre procurava, sobretudo ainda durante o período da guerra, qualquer algo que acontecia, do ponto de vista de manifestação por parte dos seus membros, era logo conotada com a influência, por exemplo, da estratégia do poder colonial. Então, foi assim que o partido percorreu, né, durante esse período, né, da sua história, até chegar o golpe de Estado de 80, que pelo menos permitiu, pelo menos residualmente, que houvesse uma expressão da existência de um mal-estar entre membros guineenses do PAIGC ante os membros cabo-verdianos. Na comunicação ao Nino Vieira, o Aristides Pereira até ele disse: eu acho que já chegou, vamos pôr um ponto nisso, e depois a história nos julgará e cada um, a partir desse momento, vai passar a tomar conta do seu próprio país. Não sei se consegui explicar, não é? Mas... Pelo que eu percebi, existiam divergências antes, durante e depois da morte de Cabral. Que é a morte exatamente.
Tá bem. Ou seja, a própria morte de Cabral, em partes, resultou das contradições internas, porque, como estava a aproximar a independência, e ele não era aceito, ou seja, os guineenses, é bom especificar esse elemento, os guineenses não o aceitavam como líder, porque para os guineenses, não vou dizer todos, mas um grande número, viam no Cabral como estrangeiro, um cabo-verdiano. E esse debate até hoje continua. Recentemente, o nosso atual presidente. Acho que falhou a ligação. Perdemos o Rui Jorge na parte importante, numa parte muito importante da explicação dele. Deixem-me só ver se isto volta. Ok. Rui Jorge. Se ele tiver com poucos dados, diga-lhe para desligar aí. Rui Jorge. Se ele tiver... Foi abaixo, Marcial. Vamos ver se ele consegue. Vamos ver se ele consegue. Já está a entrar. Se o sinal for baixo, mais vale ele desligar a câmera. Tinha caído a conexão. Ok. Tinha caído a conexão. Só ficamos na parte. Mesmo o atual presidente, e agora a palavra é tua. Sim, o atual presidente, durante a sua visita oficial a Cabo Verde, na sua comunicação pública, afirmou que o Amílcar nasceu em Cabo Verde e não na Guiné-Bissau. Mas, lamentavelmente, as pessoas falam isso pelas palavras e não conseguem provar com os documentos. A única pessoa que conseguiu, pelo menos, que eu tive acesso, né, o livro de Julião Soares Souza, no livro está ali o documento de batismo de Cabral, e nesse documento consta que ele foi batizado em Cabo Verde, mas nasceu aqui na Guiné-Bissau. Então, é um problema que nasceu desde aquela altura da guerra e ainda sobrevive, não é, nos nossos dias, essa questão da identidade, né, da Amílcar Cabral, do local onde ele nasceu. Isso. Obrigado. Obrigado, Rogério. Mais alguma questão? Posso colocar uma? Pode, não quero. Quer passar para aqui? Acho que não vale a pena. Ouve-se bem, Marcial, consegue-se ouvir. Pronto. Há uma parte em que fala que o colonialismo português foi substituído pelo colonialismo cabo-verdiano. Podia aprimorar, porque essa parte não percebo muito bem. Sim, e eu estava nesse momento a referir aquilo que foi a posição de uma das figuras importantes do PAGC, que inclusive chegou a ser embaixador em Portugal, depois ocupou vários cargos, Flint Barros, ocupou vários cargos aqui na Guiné-Bissau, como ministro e outros cargos. No seu livro Testemunho, isso eu estava a referir a essa disputa, essa negação da unidade de Guiné-Cabo Verde, mas sobretudo a liderança de Luís Cabral no pós-independência como presidente da Guiné-Bissau. E o Flint Barros, no seu livro, disse que após a independência, com a nomeação no segundo congresso de Luís Cabral, o nacionalismo guinense saiu confundido, porque os guinenses não lutaram para substituir o colonialismo português para o colonialismo cabo-verdiano. Para ele, tinha que ser um guinense reconhecido por ele ou pela maioria a ocupar, nesse caso, ele insinuava, por exemplo, o Nino Vieira e não o Luís Cabral como presidente da Guiné-Bissau. Mas o Luís, tanto quanto o seu irmão, nasceram aqui na Guiné-Bissau, mas são filhos, não é, de pais cabo-verdianos. Ok, obrigado. Obrigado. Então, Rui Jorge, enquanto aqui os colegas vão pensando nisso, deixe-me colocar a questão. Estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir bem, Marcial. Pronto, ok.
uma questão que já foi colocada várias vezes em várias conferências sobre a Guiné. Ano passado, como o Rui se recorda, tivemos também uma agora não me lembro, do Mário. E esta foi uma coisa confusa. No período 75, ou até 73, 80, nós conhecemos bem, digamos assim, que conflitos internos se passam no PAGC, porque há aquela questão da clivagem, que também é sociológica, porque não é só uma questão de naturalidade entre os cabo-verdianos e os guineenses. Em geral, os cabo-verdianos eram quadros, tinham níveis de educação superior. Os guineenses, em geral, são, digamos assim, de camadas do campesinato, com, digamos assim, mais dificuldade em se imporem nos lugares administrativos. Mas depois de 80, ou seja, quando já não há essa, digamos assim, essa questão, o poder está todo centrado na Guiné, é difícil compreender, digamos assim, que tipo de sociologia ou de grupos ou classes ou estratos estão por detrás dos conflitos de poder. Quem representa o quê? Não é? Eu faço esta pergunta porque o Jorge falou várias vezes, por exemplo, na herança colonial. Uma das, digamos assim, das táticas habituais, digamos, que os portugueses fizeram na Guiné, como os franceses fizeram nos outros países à volta, não é? Era, por exemplo, a promoção de algumas elites tradicionais, por exemplo, os fulas e os mandingas, que já tinham uma posição hierárquica superior no período pré-colonial, como auxiliares da administração colonial. Como todos os conflitos se passam dentro do PAGC, não há outra força política capaz de expressar os conflitos, digamos, o Rui Jorge tem alguma pista para explicar os conflitos individuais, que descreve no seu livro, e ligá-los, digamos assim, a uma sociologia, a um extrato, uma classe social, um grupo étnico, alguma pista para iluminar os conflitos individuais no período pós... Sim, ouvi com um pouco de corte. Eu acho que a rede está a perturbar um pouco, mas vai dar para responder. Pois, eu acho que, com certeza, né, há algumas explicações e os fatores são vários. Como dizia há pouco, né, não se pode fazer a leitura sem ir um pouco ao período colonial, para ver também como é que esse período conseguiu ou ainda está a influenciar o nosso processo político. Por exemplo, a Guiné teve, do ponto de vista da educação, a Guiné teve o seu primeiro liceu em 58. A maior parte das pessoas, dos grileiros, né, eram pessoas que tinham no máximo quarta classe. Mas a maioria nem sabiam ler e escrever. Por isso até o Cabral depois pensou na tal escola piloto, passou a formar para poder melhorar um pouco o desempenho e também preparar para o período pós-independência. Eu acho que isso é um elemento extremamente importante. Outro elemento importante é a questão, como disseste, a questão da nossa sociologia. A Guiné-Bissau, diferentemente de Cabo Verde, é uma sociedade heterogênea, tem mais de 20 e poucos grupos étnicos, e o processo de construção da identidade nacional, da nação, é recente, começou exatamente com a criação do PAGC, mas depois não houve apropriação por parte dos guineenses desse elemento, da necessidade de consolidarmos, né, a unidade. E isso também está a contribuir, e está a contribuir para essa fragmentação e, sobretudo, produção e reprodução desses conflitos cíclicos. Outro elemento também é extremamente importante para compreender esse cenário, tem a ver, por exemplo,
com a legitimidade, né, das armas na Guiné-Bissau desde os primeiros momentos. Para se ascender a um cargo público, o primeiro critério era a participação na luta de libertação nacional. Não importava o preparo da pessoa. E essa situação acabou por decapitar as bases da administração que o processo colonial estava a implantar na Guiné-Bissau. Já não lembro o nome do autor, mas ele disse que um dos graves problemas que a Guiné-Bissau teve foi da substituição, porque a máquina, a maior parte da máquina administrativa que Portugal tinha na Guiné-Bissau nessa altura eram as Forças Armadas. Então, a ida Já foi. Forças Armadas, logo nos primeiros momentos, não só naquele período, mas depois teve, né, as suas consequências ainda hoje. Então, são vários os fatores, né, que podem ser observados para podermos compreender essa situação de conflito, mas, sobretudo, essa ruptura com uma administração que, entre aspas, também tem outros aspectos, porque os guineenses não tinham acesso, eram contratados, por exemplo, cabo-verdianos e angolanos para serem servidores públicos, né? Mas, mesmo assim, tinha alguma base, alguma organização que projetava para algo, né, que possa servir de um suporte para a implementação das políticas públicas. Mas depois, com a independência, como dizia há pouco, a legitimidade das armas, né, de participação na luta, acabou por destruir toda essa incipiente administração que estava a ser construída. Não sei se consegui também responder, mas a minha leitura sobre a questão é mais ou menos nessa lógica. Sim, quer dizer, esses fatores contaram. Mas, por exemplo, eu quero ser breve, porque também temos pouco tempo e não sei se há mais perguntas. Mas queria só fazer, por exemplo, uma pergunta concreta. Por exemplo, no conflito de 84, não é? Entre aquilo que nós podemos chamar uma ala militar, o Nuno Vieira e o Saúde Maria, não é? Que era na altura... o primeiro-ministro. Sim, sim. Que interesses, que projetos ideológicos ou que conflitos estavam presentes nesse processo, não é? Nessa pequena guerra civil que se envolveu? Quem é que estava, digamos assim, por detrás desses nomes? O Nino, durante o golpe de 80, um dos elementos, né, acusatório ao presidente de posto, Luís Cabral, era que ele assambarcava, concentrava todo o poder. Então, depois do golpe, entre aspas, procurou partilhar o poder, colocando o Vítor Saúde Maria no cargo do primeiro-ministro. Mas, como dizia, o PAGC, historicamente, sempre funcionou na base das intrigas. Então, tive uma conversa no âmbito também deste estudo, com o Dr. Cruz Pinto. Ele disse-me que o que houve, na verdade, era a resistência do Vítor Saúde Maria ao projeto de destituição da figura do primeiro-ministro. A questão não era ideológica, era questão de interesse e política, mas, sobretudo, tentativa de poder concentrar o poder nas mãos do Nino. Então, foi o que aconteceu. Por isso, as pessoas acusadas de estarem a preparar um golpe de Estado são todas civis, não houve um único militar acusado. Então, são todos membros do governo, pessoas ligadas ao poder político. Diferentemente já do segundo golpe, em 85, 86, aí sim,
Os acusados são todos, na sua maioria, militares, na sua maioria, esse posicionamento, né, que os balantas passaram a assumir a partir de 7 de junho de 98, dominando toda a estrutura militar, controlando o poder, influenciando o funcionamento do poder em todos os seus aspectos. E até há trabalhos, né, que mostram que já desde 80 havia uma preocupação dentro da estrutura da inteligência guineense com os balantas, né, que eram vistos como um perigo para a construção do Estado. Isso está num trabalho do Kiaba Sabu, Ordem para Matar, que foi um dos elementos da contra-inteligência guineense. Também está no trabalho do Fernando Delfim da Silva, o atual assessor especial, ou principal, sei lá, do atual presidente da República. Então, eles trouxeram esse elemento de uma disputa, sobretudo, entre ala Balanta e ala Mandinga, desde meados de 82, altura em que houve uma suposta primeira tentativa do golpe de Estado na Brigada Mecanizada, que depois foi controlada, e em seguida teve aquele caso de 84, com o Vítor Sousa de Maria, e posteriormente com o Paulo Correia Viriato Pan, que depois foram condenadas à pena capital. Muito bem. Mais questões? Quer fechar ou quer dizer alguma coisa, Rui? Não, podemos fechar, só agradecer ao Rui Jorge Semedo por estar connosco, ter disponibilidade para partilhar a investigação dele e o conhecimento aprofundado que ele tem sobre a Guiné-Bissau e sobre o país GC, e certamente que vamos contar com ele num futuro próximo para continuarmos este debate sobre a Guiné-Bissau, sobre a política na Guiné-Bissau. Muito obrigado, Rui Jorge, por ter estado connosco. Obrigado. Eu é que vos agradeço a todos pela oportunidade e por esse breve momento de partilha. Certo. Obrigado. Obrigado. Deus. Tchau.